Todo o restaurante prendeu a respiração. Don Salvatore, o chefe da máfia mais temido de Nova York, acabara de humilhar a tímida empregada Sienna por um erro que ela não cometeu. Ele achava que ela era fraca. Achava que ela não era ninguém. Ele estava errado. Em vez de se desculpar, Sienna olhou nos olhos de Dawn e o corrigiu. Não em inglês, mas em um raro dialeto siciliano antigo que não era falado no submundo há 50 anos. A sala ficou gelada. A mão de Dawn congelou no meio do caminho até sua arma. Naquele momento, ele percebeu que ela não era apenas uma garçonete. Ela era um fantasma de um passado que ele tentava enterrar, e era a única que poderia salvar sua vida. A cozinha do Loraloia, o restaurante italiano mais pretensiosamente caro de Manhattan, cheirava a trufas brancas, wagyu grelhado e pânico puro e genuíno. Andem, andem, andem. Se esses talheres não estiverem polidos até ficarem brilhantes, eu pessoalmente farei com que vocês nunca mais trabalhem nessa cidade. Não, Gerard, o gerente de salão, estava à beira de um ataque cardíaco. Ele enxugou o suor da testa com um lenço de seda, seus olhos correndo entre o relógio e a entrada com corda de veludo. Eram 19 horas e 55 minutos. Eles tinham 5 minutos. Sienna ajeitou o avental, mantendo a cabeça baixa. Ela odiava noites como essa. Aos 23 anos, ela havia aperfeiçoado a arte de ser invisível. Ela usava seu cabelo castanho em um coque apertado e severo que puxava seu couro cabeludo. E usava óculos dos quais não precisava, apenas para criar uma barreira entre seus olhos castanhos e os olhares curiosos dos lobos de Wall Street que frequentavam o local. "Si", gritou Gerard, estalando os dedos na cara dela. Ela recuou, segurando a bandeja com mais força. "Sim, senhorita Gerard. Você está encarregada da água, com gás, sem gás e gelo. Nada mais. Não fale a menos que seja interpelada. Não olhe nos olhos deles. Não respire muito alto, entendeu?" "Sim, senhor." "Mas quem está vindo?" Gerard olhou para ela como se ela tivesse acabado de perguntar de que cor era o céu. "A família Moretti, Sienna, Don Salvatore Moretti e seu filho Lorenzo, o Capo dei Capi. Eles alugaram todo o Mezzanine VIP. Espera-se uma conta de jantar de $200.000 americanos. Se você derramar uma única gota de San Pelgro, vou te jogar aos tubarões." Sienna sentiu um arrepio frio percorrer sua espinha. Os Moretts, mesmo no abrigo da cozinha, ela conhecia o nome. Todos em Nova York conheciam o nome, embora poucos ousassem sussurrá-lo. Eles eram donos de empresas de construção, docas de embarque e metade dos políticos em Albany. Mas isso era apenas a superfície. Por baixo, eles eram o punho de ferro da máfia da costa leste. "Eu entendo", ela sussurrou. Ela voltou para a estação de polimento, suas mãos tremendo levemente ao pegar uma taça de cristal. Ela não estava tremendo de medo da máfia, porém. Ela tremia porque o nome Moretti despertava memórias que ela passou 10 anos tentando enterrar. Memórias de um terraço ensolarado em polmo, de limoeiros e de uma vida que lhe foi roubada em uma única noite de fogo e sangue. "Apenas mantenha a cabeça baixa", disse a si mesma. "Você é apenas Sienna, a garçonete. Você não é ninguém." "Ei", sussurrou uma voz suave ao lado dela. Era Ricky, o subchefe, com um ar preocupado. "Você está bem? Parece que viu um fantasma." "Estou bem, Ricky", mentiu Sienna, forçando um sorriso fraco. "Gerard está intenso esta noite." "São os Morettis", murmurou Ricky, verificando a fonte em uma panela de Vescalpini. "Há rumores de que Don Salvatore está de mau humor. Um negócio em Chicago deu errado. Perdeu 20 milhões. Ele está procurando alguém para descontar." Sienna não respondeu. Ela apenas se concentrou no copo em sua mão, esfregando uma mancha inexistente até o cristal chiar. Lá fora, as pesadas portas de carvalho do restaurante se abriram. O ar da cozinha parecia ter sido sugado para a sala de jantar. O silêncio tomou conta dos cozinheiros. Até mesmo o chiado das panelas parecia ter diminuído. Gerard voltou correndo para a cozinha com o rosto pálido. "Eles estão aqui. Alinhem-se. Todos, alinhem-se." A comitiva não caminhava. Eles espreitavam. 6 homens no total entraram no lorloio. 4 deles eram claramente guarda-costas. Paredes musculosas espremidas em ternos que custavam mais do que o aluguel anual de Sienna. Eles usavam fones de ouvido e examinavam a sala com olhos frios como os de um tubarão. Mas os 2 homens no centro absorviam toda a luz da sala. À esquerda estava Lorenzo Moretti. Ele era inegavelmente devastador, alto, talvez 1,90 metros, com ombros que preenchiam seu terno azul marinho Tom Ford feito sob medida com graça predatória. Seu cabelo era preto como azeviche, penteado para trás, mas não oleoso, e seu queixo parecia ter sido esculpido em granito.
Ele não olhou para os funcionários alinhados junto à parede. Ele olhou através deles, verificando as saídas, verificando as linhas de visão. Ele era o executor, o futuro rei. Provavelmente havia uma Glock 19 enfiada sob o paletó, sob medida que repousava contra suas costelas. E então havia Dom Salvatore. Ele era mais velho, talvez com mais de 60 anos, apoiando-se pesadamente em uma bengala de ébano com uma cabeça de leão de prata no topo. Ele usava um terno cinza escuro de 3 peças e um longo sobretudo de cachemir drapeado sobre os ombros como uma capa. Seu rosto era um mapa de batalhas duramente vencidas, com linhas profundas gravadas ao redor da boca que parecia ter esquecido como sorrir. Seus olhos eram escuros, cobertos e totalmente assustadores. O gerente Gerard curvou-se tanto que quase bateu com a cabeça no balcão da recepcionista. Dom Salvatore, Sr. Lorenzo, é uma honra recebê-los no Lauraloio. Sua mesa está preparada. Dom Salvatore não olhou para ele. Simplesmente bateu com a bengala no chão de mármore. Clac, o vinho. O amanhecer roncou. Sua voz soava como cascalho sendo triturado. Você conseguiu o Sassicaia 82? Sim. Sim, claro, Dom Salvatore. Gerard guinchou. Trouxemos de avião da Toscana esta manhã, especificamente para você. Tá decantando há 2 horas. O amanhecer grunhiu um som de aprovação mínima. Ele começou a se mover em direção ao mezanino VIP, mancando pronunciadamente, mas com dignidade. Lorenzo caminhava meio passo atrás dele, seus olhos azuis gelados finalmente percorrendo a fila de funcionários. Quando seu olhar pousou em Siena, ela sentiu um choque físico como uma descarga elétrica. Ela rapidamente baixou os olhos, olhando para os sapatos Oxford polidos dele. Ela não podia deixar que ele a visse. Não realmente. Ela era apenas parte da mobília. Espere, disse Lorenzo. Sua voz era suave, um barítono rico, mas carregava a nitidez de um chicote. A procissão parou. Gerard congelou. Sim, senhor Lorenzo. Lorenzo se aproximou da fila de funcionários. Ele parou bem na frente de Paulo, o chefe de garçons, um homem que se orgulhava de sua herança italiana, embora tivesse nascido em Nova Jersey e aprendido italiano no Duolingo. Você, disse Lorenzo, olhando para Paulo, você vai nos servir esta noite. Sim? Sim, senhor. Paulo gaguejou, inflando o peito. Eu sou o chefe de garçons. Vou garantir que você cheire a medo, disse Lorenzo calmamente. E a colônia barata. Meu pai está com enxaqueca. Se você ficar perto dele cheirando a sei lá o que é isso, ele vai perder o apetite. E se ele perder o apetite, eu fico chateado. Paulo ficou vermelho como um tomate. Eu peço desculpas. Senhor, é Aqua de Palmer. Saia da minha frente. Lorenzo o dispensou com um movimento da mão. Paulo parecia que ia chorar. Ele correu de volta para a cozinha. Gerard olhou em volta, com o pânico subindo pela garganta. Ele precisava de um garçom imediatamente. Alguém quieto. Alguém que não cheirasse mal. Alguém que não tentasse puxar conversa. Seus olhos pousaram na figura pequena no final da fila. Siena, sussurrou Gerard. Siena ergueu a cabeça rapidamente. Não, por favor, não! Dê um passo à frente, ordenou Gerard, agarrando seu braço e puxando-a para a frente dos 2 gigantes da máfia. Esta é Siena. Ela é muito discreta. Ela irá atendê-los esta noite. Lorenzo olhou para ela. Ela se sentiu minúscula ao lado dele. Ele estudou seu rosto, seus olhos se estreitando ligeiramente por trás dos cílios. Ele parecia estar analisando-a, procurando por um piso. Ela prendeu a respiração, seu coração batendo forte contra as costelas como um pássaro preso. Ela está tremendo. Lorenzo observou secamente. Eu sinto muito, Siena sussurrou, sua voz quase inaudível. Dom Salvatore virou-se lentamente, apoiando-se na bengala. Ele olhou para Siena com olhos entediados e cansados. Ela tem mãos? Ela consegue servir vinho sem derramar a garrafa? Sim, senhor, disse Siena, forçando a voz a se estabilizar. Eu consigo. O amanhecer a encarou por um longo e desconfortável segundo. Então ele cheirou o ar perto dela. Sabonete, sem perfume. Ótimo, vamos comer. Ele se virou e subiu as escadas. Lorenzo demorou-se por uma fração de segundo a mais. Ele se inclinou, baixando a voz para que apenas ela pudesse ouvir. Não cometa nenhum erro. Meu pai não é conhecido por seu perdão. Então ele se virou e seguiu seu pai, deixando Siena parada no saguão, com as pernas bambas. O que você está esperando? Sussurrou Gerard em seu ouvido, empurrando uma pesada bandeja de prata em suas mãos. O antipasto. Vá. O mezanino VIP estava mal iluminado, com vista para o salão principal como a varanda de um rei. A mesa estava posta com toalhas de linho branco, talheres de prata pesados e uma garrafa de Sassicaia 1982
que custava mais do que um carro pequeno. Siena se movia como um fantasma. Ela colocou a cesta de pães, focaccia caseira, com alecrim e salmarinho, sem fazer barulho. Serviu a água com gás, girando o pulso perfeitamente no final para evitar pingos. O guarda-costas ficou nos cantos da varanda, voltado para fora. Havia apenas Dawn e Lorenzo à mesa. A tensão entre pai e filho era tão forte que dava para cortar com uma faca de carne. A construção na orla de Jersey está paralisada, disse Lorenzo, partindo um pedaço de pão. Ele não comeu, apenas esfarelou. Os sindicatos estão pedindo mais 5%. Dê a eles 2%, resmungou Dom Salvatore, olhando para sua taça de vinho. E quebre os joelhos do representante que pediu 5%. Lembre-os de quem pavimentou essa estrada. É arriscado, papai. Os federais estão vigiando os líderes sindicais de perto agora. Não te pago para me falar sobre riscos, Lorenzo. O amanhecer se aproximava, seus olhos brilhando com raiva repentina. Te pago para lidar com eles. Você tem sido brando ultimamente, desde Londres. A mandíbula de Lorenzo se contraiu, um músculo se contraindo em sua bochecha. Não sou brando. Sou cauteloso. Há uma diferença. Siena se aproximou com o aperitivo. Um capacho de camarões vermelhos da Sicília com redução de laranja sanguínea e pólen de erva doce. Era a obra-prima do chefe. Ela colocou os pratos delicadamente sobre a mesa. Capacio de Gamber Rossi, senhor, murmurou ela. Dom Salvatore olhou para o prato. Pegou o garfo e cutucou o delicado camarão cru. Deu uma pequena mordida. Mastigou lentamente. A sala ficou em silêncio. Lorenzo observou o pai. Siena recuou para as sombras, cruzando as mãos atrás das costas. O amanhecer cuspiu a comida no guardanapo. Ele atirou o guardanapo para a mesa. Lixo. Siena estremeceu. Papai. Lorenzo suspirou. É o melhor restaurante de frutos do mar da cidade. É falso. A voz de Dom Salvatore elevou-se, ecoando levemente no mezanino silencioso. Chamam isso de siciliano. Bah. Os camarões são coisas frias e mortas. E a laranja é doce. É um doce. Não é uma laranja sanguínea das encostas do Etna. É uma laranja ensolarada da Flórida. Ele bateu com a mão na mesa, fazendo os talheres chocalharem. Estou cansado desta cidade. Estou cansado de pessoas falsas e comida falsa. Chamem o chefe. Papai, por favor, disse Lorenzo com voz baixa e advertente. Não cause uma cena esta noite. Vou causar uma cena se quiser. O amanhecer voltou sua fúria para Siena. Sua garota! Siena deu um passo à frente com o coração na boca. Sim, Dom Salvatore. Leve isso embora. Isso me insulta. Diga ao chefe que ele não sabe a diferença entre uma laranja sanguínea e uma tangerina. Vá. Siena estendeu a mão para o prato, mas hesitou. Ela olhou para o prato. Ela olhou para o molho brilhante. Ela conhecia daquele cheiro. Ela conhecia daquela cor. Não era laranja da Flórida. Não era falso. Era Taroko, a rainha das laranjas, cultivada apenas no solo vulcânico de Katana durante o inverno. Era rara, cara e perfeita. O chefe não tinha cometido um erro. O Dawn estava errado. Mas dizer a um mafioso Dawn que ele estava errado era uma missão suicida. Eu disse para pegar, gritou Dom Salvatore. Siena respirou fundo. Uma estranha calma tomou conta dela. Era a calma de alguém que não tinha mais nada a perder. Ela não podia deixar o chefe ser demitido, ou, pior ainda, ferido por servir à perfeição. E mais do que isso, sua herança, seu sangue, foram ofendidos pela ignorância dele disfarçada de arrogância. Com todo o respeito, Senori, disse Siena. Sua voz era baixa, mas firme. Lorenzo olhou para cima, surpreso por ela estar falando. Os camarões são de Mazara del Vallo, disse Siena. E a laranja? Não é doce porque é um doce. São doces porque são colhidas no final de janeiro. O solo na encosta leste do Etna dá-lhes aquele amaro específico, aquele amargor no final. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Dom Salvatore virou lentamente a cabeça para olhar para ela. Os seus olhos estavam arregalados, não de raiva, mas de choque. Ela já não estava a falar inglês. Tinha mudado. Sem perceber, Siena havia caído no dialeto, não no italiano padrão ensinado nas escolas. Ela estava falando siciliano, especificamente o dialeto das montanhas do interior, perto de Coleleon. Uma língua antiga, gutural e densa, que cortava o final das palavras e enrolava os R's profundamente na garganta. O que você disse? Sussurrou Dawn com a voz trêmula. Siena percebeu o que havia feito. Sua mão voou para a boca. Ela havia se exposto. Lorenzo estava olhando para ela, seus olhos azuis intensos, calculistas. Ele reconheceu o som, mesmo não falando o dialeto perfeitamente.
Era a língua de seu avô. Peço desculpas, gaguejou Siena, voltando ao inglês. Eu só quis dizer que o chefe usou bons ingredientes. Vou levar isso embora. Não, ordenou Dom Salvatore. Ele levantou a mão, impedindo-a. Repita, senhor. O dialeto, exigiu o senhor, inclinando-se para a frente, seus olhos examinando o rosto dela. Onde você aprendeu a falar a língua do terror entro? Você é uma garçonete em Nova York. Você parece uma estudante universitária. Como você conhece o sabor de uma laranja Morrow da encosta leste? Siena engoliu em seco. Ela não podia contar a verdade. Se ela dissesse que seu sobrenome era Vitali, ela estaria morta antes da sobremesa. As famílias Vitali e Moretti estavam em guerra há 50 anos. Seu pai tinha sido o líder dos Vitalis, até que os Morettis incendiaram seu complexo há 10 anos. Ela deveria estar morta. Minha avó mentiu Siena, sua mente a mil. Ela era de um vilarejo perto de Pretty. Ela me criou. Ela era muito exigente com frutas. Dom Salvatore a estudou. Ele olhou para suas mãos, seu rosto, sua postura. Pretty, murmurou ele. Sangue ruim em Pretty. Ele pegou o garfo novamente. Deu outra mordida no camarão, mergulhando-o no molho. Fechou os olhos. Você está certa, disse ele suavemente. É uma mora. Perdi o paladar com a idade. Ele abriu os olhos e olhou para Lorenzo. Essa garota tem a língua antiga. Você ouviu isso, Lorenzo? Ela fala melhor do que você. Lorenzo não sorriu. Ele observava Siena com um novo interesse perigoso. Ele não a via mais como uma garçonete. Ele a via como um quebra-cabeça que precisava resolver. Qual é o seu nome? Perguntou Lorenzo. Siena, senhor. Siena? Repetiu Lorenzo, testando o nome na língua. Você deve ter cuidado, Siena. As pessoas que sabem demais sobre a entrera tendem a ter vidas curtas nesta cidade. Não sei nada, senhor, Siena sussurrou. Só sobre laranjas. Veremos, disse Lorenzo. Ele enfiou a mão no bolso do paletó e tirou um clipe de dinheiro de ouro. Ele tirou 5 notas de $100 e as colocou sobre a mesa para a aula sobre frutas cítricas. Agora, deixe-nos. Siena assentiu, pegou a bandeja e se afastou. Seu coração batia tão forte que ela achava que eles poderiam ouvi-lo. Ao chegar à porta da cozinha, ela olhou para trás. Lorenza ainda a observava, virado em sua cadeira, com os olhos fixos em sua silhueta que se afastava. Ele sabia, talvez não tudo, mas sabia que ela estava mentindo. Ela havia sobrevivido à entrada. Mas o prato principal estava por vir, e Siena tinha a terrível sensação de que, naquela noite, ela estava no cardápio. A cozinha era um caos, mas para Siena, a verdadeira tempestade estava dentro de seu peito. Suas mãos ainda tremiam devido ao encontro com o amanhecer. Ela havia escorregado. 10 anos se escondendo, 10 anos pintando o cabelo e usando roupas de brechó, e ela quase jogou tudo fora por causa de uma laranja sanguínea. Siena! Gerard gritou, tirando-a de seus pensamentos. A mesa 4 precisa de mais bebidas. E a mesa VIP, o Sr. Lorenzo pediu outra garrafa. O Bo, o Contro 1996. Vá para a adega agora. Siena assentiu, grata pela desculpa para desaparecer. Sim, Gerard. Ela passou rapidamente pela área de lavagem de pratos cheia de vapor e desceu as escadas estreitas e sinuosas de pedra que levavam à adega. O ar aqui embaixo era fresco e cheirava a terra úmida e carvalho envelhecido. Era silencioso, um santuário. Ela se dirigiu à seção italiana, passando os dedos pelas garrafas empoeiradas. Contena 1996. Ela encontrou. Era uma garrafa pesada que valia mais do que seu carro. Ela segurou o gargalo da garrafa, respirando fundo para se acalmar. Apenas passe a noite, ela sussurrou. Mais 1 hora, então você bate o ponto. Vá para casa no Queens e nunca mais volte. Você fugiu rapidamente. A voz veio das sombras perto da escada. Era baixa, suave e a aterrorizava mais do que a escuridão. Siena se virou, segurando a garrafa de vinho contra o peito como um escudo. Lorenzo Moretti entrou na luz fraca da única lâmpada pendurada. Ele havia tirado o paletó, revelando uma camisa social branca desabotoada no colarinho e um coldre de arma feito de couro marrom caro preso sob o braço esquerdo. Ele parecia um anjo caído, bonito e letal. Senhor Moretti, Siena suspirou. Eu estava apenas pegando o vinho. O vinho pode esperar, disse Lorenzo, caminhando lentamente em direção a ela. A adega era apertada. A cada passo que ele dava, o ar parecia ficar mais rarefeito. Meu pai está impressionado. Ele não fica impressionado. Ele acha que você é uma camponesa charmosa com uma boa avó. Ele parou a meio metro dela. Ela podia sentir o cheiro da colônia dele, sândalo, tabaco e aço frio. Sou apenas uma garçonete, senhor, disse ela baixando o olhar. Olhe para mim, ele ordenou.
Siena forçou o queixo para cima. Ela encontrou os olhos azuis gelados dele. Eu sei, Pretty, disse Lorenzo suavemente. Passei 2 verões lá quando era menino. O dialeto que você falava não era apenas siciliano, era um dialeto refinado, o tipo falado pelas famílias antigas, pelas famílias educadas. As avós camponesas em Pretty não falam assim. Elas falam de forma rude. Você falava como uma poeta. Ele estendeu a mão, pairando perto do rosto dela. Siena recuou, dando um passo para trás até que sua coluna bateu na prateleira de vinhos. Lorenzo sorriu, mas não havia calor naquele sorriso. E suas mãos, murmurou ele, olhando para os dedos dela, que envolviam a garrafa com os nós dos dedos brancos. Sem marcas de queimaduras dos fornos, sem calos de esfregar o chão. Você tem cutículas bem cuidadas. Você cuida de si mesma, Siena. Para quem você trabalha? Eu trabalho para l'Orologio, ela insistiu, com a voz trêmula, mas desafiadora. Você é uma espiã? Uma infiltrada? Os romanos te enviaram? Sua voz baixou para um grunhido. Ele se aproximou, encurralando-a. Se você mentir para mim, eu descobrirei, e não serei tão educado quanto estou sendo agora. Eu não sou ninguém, gritou Siena. Sou apenas uma garota tentando pagar o aluguel. Minha avó trabalhava para uma família rica. Ela aprendeu a falar corretamente com eles. É só isso. Por favor, deixe-me subir. Lorenzo estudou o rosto dela por um longo e agonizante momento. Ele procurava por uma rachadura na máscara. Ele viu medo, sim, mas também viu outra coisa nos olhos castanhos dela. Orgulho. Um orgulho teimoso e ardente que não pertencia a uma serva. Ele se inclinou, seus lábios roçando a orelha dela. Não acredito em você. Ele se afastou, seus olhos caindo no pescoço dela. Uma fina corrente de prata era visível logo acima da gola de seu uniforme. O que é isso? Ele estendeu a mão para pegá-la. Siena bateu em sua mão. O som ecoou no silêncio como um tiro. Siena congelou. Ela acabara de bater no subchefe da família criminosa Moretti. Lorenzo olhou para sua mão, depois de volta para ela. Sua expressão era indecifrável. Por um segundo, ela pensou que ele iria matá-la ali mesmo. Em vez disso, um sorriso lento e sombrio se espalhou por seu rosto. Agressiva, ele sussurrou. Gosto disso. De repente, a pesada porta de carvalho no topo da escada se abriu. A voz de Gerard ecoou. Sim, senhor Moretti, está tudo bem? O amanhecer está pedindo o vinho. Lorenzo não quebrou o contato visual com ela. Estamos indo, ele respondeu com voz calma. Ele deu um passo para trás, dando espaço para ela. Isso não acabou, Siena. Sirva o vinho. Mas não pense que não estou observando cada movimento seu. Ele se virou e subiu as escadas. Siena se encostou na prateleira de vinhos com as pernas fraquejando. Ela tirou a corrente de prata da blusa. Preso a ela havia um pequeno anel pesado com um brasão, um leão segurando uma rosa, o brasão da família Vitaley. Ela rapidamente o guardou de volta dentro do uniforme, pegou a garrafa e forçou as pernas a se moverem. Ela estava voltando para a cova do leão. Quando Siena voltou ao mezanino VIP, a atmosfera havia mudado. Estava mais pesada. Dom Salvator ria, um som raro e rouco de alguma coisa. E um de seus capitães, um homem chamado Vini, o açougueiro, havia dito. A mesa agora estava cheia. 3 outros homens se juntaram a eles. Siena se aproximou da mesa para servir o barão. Suas mãos agora estavam firmes. A adrenalina da adega havia se transformado em um foco frio e hiperconsciente. Era um mecanismo de sobrevivência que ela havia aprendido com seu pai. Quando o lobo está à porta, você não treme. Você afia sua faca. Ela serviu uma degustação para Lorenzo. Ele não olhou para o vinho. Ele olhou para ela. Ele assentiu. Ela se moveu para o amanhecer. Enquanto servia o líquido vermelho profundo na taça de Salvator, seus olhos examinaram a sala. Era um hábito. Abaixo, na área principal do restaurante, o movimento do jantar estava começando. Os garçons corriam de um lado para o outro, mas o olhar de Siena se prendeu em algo. Um homem em uma mesa no canto. Ele estava sozinho. Estava comendo o osobuco, mas não olhava para a comida. Olhava para o relógio. Usava um terno cinza que não lhe caía bem no peito, muito volumoso. Siena franziu a testa. Ela entendia de ternos. Seu pai usava apenas broni. Um peito volumoso significava um colete. Um colete de Kevlar. Ela serviu o vinho com o coração acelerado. Ignore isso, disse a si mesma. Não é problema seu. Deixe os Moretis morrerem. Eles mataram sua família. Ela se afastou. O homem de terno cinza se levantou. Ele não caminhou em direção à saída. Ele caminhou em direção às escadas que levavam ao mezanino. Ele enfiou a mão no paletó. Simultaneamente, Siena viu um movimento rápido na janela alta do outro lado da rua. Um brilho de luz,
Um reflexo, uma mira telescópica. O tempo pareceu desacelerar. O homem na escada era uma distração. A verdadeira ameaça estava lá fora. Dom Salvatore estava levando a taça de vinho aos lábios. Ele estava sentado bem em frente à janela. Siena não pensou. Ela não pesou os prós e os contras. Seu corpo simplesmente reagiu ao treinamento incutido em sua infância. "Abaixe-se!" gritou ela. Ela deixou cair a bandeja. As taças de cristal se estilhaçaram no chão com um estrondo ensurdecedor. No mesmo movimento, ela se lançou para a frente. Ela não empurrou o homem. Ele era muito pesado. Em vez disso, ela agarrou a borda da mesa pesada e a levantou com uma força surpreendente, virando-a de lado no momento em que o vidro da janela lá atrás deles explodiu. Crack! Uma bala de alta velocidade atingiu a mesa de mogno virada, exatamente onde o peito de Dom Salvatore estava um segundo antes. Lascas de madeira explodiram no ar. O caos se instalou. "Atirador!" gritou Lorenzo, derrubando seu pai no chão atrás da mesa. Os guarda-costas sacaram suas armas instantaneamente, vasculhando a sala. O homem de terno cinza na escada sacou uma submetralhadora, mas antes que pudesse mirar, Vini, o açougueiro, acertou 2 balas em seu peito. O assassino caiu de costas, escada abaixo, gritando. Siena estava no chão, coberta de vinho e vidros quebrados. Ela estava ofegante, com os ouvidos zumbindo. Lorenzo estava em cima do pai, protegendo-o. Ele olhou para cima, com os olhos selvagens. Ele olhou para o buraco de bala na mesa. Então ele olhou para Siena. Ela estava encolhida em uma bola, com os braços sobre a cabeça. Os tiros pararam. O restaurante abaixo estava gritando. As pessoas corriam em direção às saídas. "Limpo. Estamos limpos." Um dos guarda-costas gritou, pressionando o fone de ouvido. "O atirador está no telhado norte. Mandem uma equipe para lá." Lorenzo levantou-se lentamente, ajudando seu pai a se levantar. Dom Salvatore estava pálido, segurando o peito, mas vivo. Ele olhou para a janela quebrada, depois para a mesa que salvara sua vida. Então os 2 homens olharam para a garçonete. Siena baixou lentamente os braços. Ela tentou se levantar, mas seus joelhos estavam fracos. Um caco de vidro havia cortado seu braço. O sangue escorria pela sua manga branca. "Você", disse Dom Salvatore com voz rouca. Ele apontou um dedo trêmulo para ela. "Como você sabia?" Siena não conseguia respirar. A adrenalina estava passando, substituída pelo terror. Ela tinha acabado de salvar o homem que odiava. E ao fazer isso, ela se revelou completamente. Nenhuma garçonete reage tão rápido. Nenhuma garçonete reconhece o brilho de um atirador. "Eu vi o reflexo", ela gaguejou. Lorenzo passou por cima dos cacos de vidro. Ele agarrou seu braço ileso e a puxou para que se levantasse. Ele não parecia mais zangado. Parecia chocado e desconfiado. "Você virou uma mesa de carvalho maciço de 136 quilos", disse Lorenzo, com a voz tensa. "E você avisou o tiro antes que o vidro se quebrasse." "Tive sorte", mentiu Siena. "A sorte não age assim", disse Lorenzo. Ele olhou para o pai. "Papai, temos que ir. O carro está lá atrás. Vamos levá-la." "O quê?" Siena entrou em pânico. Ela tentou se afastar. "Não, me solte. Eu te salvei." "Exatamente", disse Lorenzo, apertando-a com força. "Você salvou o amanhecer, o que significa que você é um anjo da guarda. Ou sabia que o ataque estava por vir, porque você fazia parte dele. Eu não estava." "Vamos discutir isso no complexo", disse Dom Salvatore, sua voz voltando à dureza de granito. "Tragam-na. Não a percam de vista." "Não", Siena gritou, lutando. Mas Lorenzo era muito forte. Ele a arrastou em direção à saída da cozinha, cercado por uma falange de guarda-costas. Quando saíram para o ar frio da noite no beco, Siena percebeu que sua vida como fantasma havia acabado. Ela estava de volta ao mundo dos vivos, e os vivos eram muito mais perigosos. O interior do SUV blindado era um vácuo de silêncio, hermeticamente fechado contra o caos que haviam deixado para trás em Manhattan. Do lado de fora do vidro colorido à prova de balas, as luzes da cidade se confundiam em faixas de violência neon, mas dentro do carro, o ar era espesso o suficiente para sufocar. Siena sentou-se pressionada contra o couro frio da porta, o mais longe possível de Lorenzo Moretti, dentro do espaço confinado. Seu braço latejava, uma dor surda e rítmica, onde o caco de vidro havia cortado sua pele, mas ela agradecia a dor. Era a única coisa que a mantinha com os pés no chão. A adrenalina que lhe permitera virar uma pesada mesa de carvalho e gritar ordens para a máfia estava desaparecendo, deixando para trás um terror frio e trêmulo. Ela lançou um olhar furtivo para Lorenzo. Ele não estava olhando para ela.
Ele estava olhando para a frente, seu perfil nítido e predatório sob as luzes da rua que passavam. Ele digitava furiosamente em um telefone seguro, seus polegares se movendo com precisão letal. Violação do perímetro. Protejam a costa norte. Quero nomes, murmurou ele no aparelho. Depois desligou. Ele virou lentamente a cabeça, seus olhos azuis gelados fixando-se nos dela. No carro escuro, eles pareciam quase cinzentos, como nuvens de tempestade. Ele não falou. Apenas a observou, analisando o subir e descer de seu peito, o sangue secando em seu uniforme branco de garçonete, o modo como suas mãos estavam cerradas em punhos em seu colo. Ele a estava dissecando. Você está sangrando no couro, ele disse finalmente. Sua voz estava desprovida de emoção. Uma afirmação factual e monótona. Desculpe, Siena sussurrou, cobrindo instintivamente o corte no antebraço. Vou pagar pela limpeza. Uma risada seca e humorística escapou de seus lábios. Você acabou de salvar o capo Deicop da bala de um atirador e está preocupada com a conta da limpeza. Você realmente é um enigma, Siena. O carro diminuiu a velocidade, saindo da rodovia e entrando em uma estrada particular sinuosa, ladeada por carvalhos antigos e retorcidos. Eles passaram por um conjunto de enormes portões de ferro, com pelo menos 6 metros de altura, encimados por pontas que brilhavam sob os holofotes. Guardas com rifles de assalto patrulhavam o perímetro. Aquilo não era uma casa, era uma fortaleza. Era a propriedade Moretti, o reduto do inimigo. Siena sentiu uma onda de náusea. 10 anos atrás, ela havia prometido a si mesma que nunca mais ficaria tão perto do poder dos Moretti. Ela passou uma década apagando sua existência, tornando-se um fantasma, vivendo nas sombras do Queens. E agora estava sendo levada direto para o coração da besta. O SUV parou com um rangido na entrada de cascalho, em frente a uma mansão de pedra que parecia ter sido transportada peça por peça das colinas da Toscana. As portas da frente se abriram antes mesmo do motor ser desligado. Rocco, o chefe de segurança, abriu a porta traseira. Estamos livres, chefe. Lorenzo saiu primeiro, depois se inclinou e agarrou o braço ileso de Siena. Seu aperto era firme, não doloroso, mas não havia como escapar. Ele a puxou para fora, para o ar frio da noite. Dom Salvatore havia saído do veículo da frente. Ele se apoiava pesadamente em seu guarda-costas, com o rosto pálido, segurando o peito. A experiência de quase morte o abalou, mas seus olhos ainda estavam perspicazes. Levem o médico para a ala oeste, Lorenzo ordenou à equipe que se aglomerava na entrada. Verifiquem o coração dele, verifiquem se ele está em choque. Salvatore parou no topo da escadaria de pedra. Ele olhou para trás, para Siena. Por um breve momento, a máscara aterrorizante do amanhecer desapareceu, revelando um homem velho e cansado. A garota, Salvatore disse com voz rouca. Trate-a bem, Lorenzo. Ela sangrou por nós. Eu sei o que fazer, papai, disse Lorenzo com a voz embargada. Vá. Eles observaram o amanhecer desaparecer dentro da casa. Assim que ele se foi, a atmosfera mudou. Lorenzo se virou para Siena e o filho protetor desapareceu. O subchefe implacável voltou. Venha comigo, ordenou ele. Não esperou que ela concordasse. Ele a conduziu pelo grande saguão, passando por estátuas de mármore e pinturas a óleo que custavam mais do que todos os ganhos de sua vida. A casa estava silenciosa, pesada com o peso de seus próprios segredos. Servos em uniformes pretos saíram do caminho, mantendo a cabeça baixa. Eles sabiam que não deviam olhar para Lorenzo quando ele tinha aquele olhar nos olhos. Ele a conduziu por uma escadaria ampla e por um corredor longo e mal iluminado, finalmente abrindo um conjunto de portas duplas de mogno, seu escritório. Cheirava a tabaco caro, papel velho e óleo de arma. Uma lareira crepitava, projetando sombras longas e dançantes nas paredes forradas de estantes de livros. Lorenzo apontou para uma poltrona de couro em frente à enorme mesa. Sente-se. Siena sentou-se. Ela se sentiu pequena na cadeira. Lorenzo caminhou até uma mesa lateral e serviu 2 taças de um líquido âmbar de um decantador de cristal. Ele se aproximou e entregou uma a ela. Conhaque, beba. Ajuda com o choque. Siena pegou o copo com as mãos tremendo levemente. Ela tomou um gole. O líquido queimou sua garganta, mas o calor se espalhou por seu estômago, acalmando seus nervos. Lorenzo não se sentou. Ele se inclinou contra a borda da mesa, cruzando os tornozelos, elevando-se acima dela. Ele tomou um gole lento de sua bebida, sem tirar os olhos do rosto dela. Tenho uma equipe técnica muito boa, Siena. Ele começou suavemente. A gentileza de seu tom era mais assustadora do que se ele tivesse gritado. Enquanto estávamos no carro,
Pedi para eles verificarem seu rosto nos bancos de dados. Polícia de Nova York, FBI, DMV, até mesmo a lista de observação da Interpol. O coração de Siena deu um salto. Ela colocou o copo sobre a mesa, com medo de deixá-lo cair. Lorenzo estendeu a mão para trás e pegou um tablet. Ele tocou a tela e o virou em direção a ela. Sienna Miller, leu ele com a voz cheia de sarcasmo. Nascida em Dayton, Ohio. Número de segurança social emitido em 1998. Pais falecidos num acidente de carro. Mudou-se para Nova York há 3 anos. Ele deslizou o dedo pelo ecrã. Apareceu uma caixa vermelha com a palavra erro a piscar. É uma falsificação muito boa, admitiu Lorenzo. O cartão de identificação físico é uma obra-prima, mas a pegada digital é um fantasma. O número da Previdência Social pertence a uma mulher que morreu na infância em 1999. Os registros do ensino médio em Ohio não existem. Não há certidão de nascimento. Ele colocou o tablet sobre a mesa com um barulho. Inclinou-se para a frente, colocando as mãos nos braços da cadeira dela, prendendo-a. Então sussurrou com o rosto a centímetros do dela. Você não é Sienna Miller. Você fala o dialeto alto das montanhas da Sicília. Você sabe identificar a mira de um atirador por um reflexo. Você tem os reflexos de um soldado e está trabalhando como garçonete na minha cidade. Ele fez uma pausa, deixando o silêncio se prolongar até se tornar insuportável. Quem te enviou? Ele rosnou. Você é uma assassina que ficou com medo? Você é uma infiltrada dos romanos? Diga-me a verdade e talvez eu deixe você sair daqui viva. Sienna olhou nos olhos dele. Ela viu a suspeita, a raiva, mas também viu outra coisa. Confusão. Ele não conseguia conciliar a garçonete com quem havia gritado anteriormente com a mulher que salvara seu pai. Ela sabia que não podia mais mentir. O relatório técnico a havia desmascarado. Se ela mentisse novamente, ele perceberia e a mataria. A única arma que ela tinha era a verdade. Eu não sou uma assassina, disse ela, com a voz trêmula, mas clara. E não trabalho para os romanos. Então quem é você? Sienna respirou fundo. Ela levou a mão ao pescoço e tirou a corrente de prata de debaixo do uniforme. O anel pesado balançava ali, girando à luz do fogo. Os olhos de Lorenzo se fixaram no anel. Ele congelou. Reconheceu o brasão. Um leão segurando uma rosa. Esse anel, Lorenzo sussurrou. Ele estendeu a mão, seus dedos roçando a pele quente do pescoço dela enquanto pegava o anel. Ele olhou para ele como se fosse uma cobra venenosa. Era do meu pai, disse Sienna suavemente. Lorenzo olhou para cima, o rosto pálido. As peças estavam se encaixando e a imagem que formavam era impossível. Vitali, ele sussurrou. O nome pairou no ar como fumaça. Meu nome é Sienna Vitali, ela confessou. Filha de Roberto Vitali. Lorenzo recuou como se tivesse se queimado. Ele se levantou abruptamente e se afastou, colocando a mesa entre eles. Passou a mão pelo cabelo, andando de um lado para o outro pela sala. Vitali, murmurou para si mesmo. Impossível. Nós queimamos o complexo há 10 anos, na noite das cinzas. Todos morreram. O relatório dizia que todos morreram. Eu estava na adega, disse Sienna com lágrimas finalmente escorrendo. Eu tinha 13 anos, Lorenzo. Minha mãe me escondeu em um barril vazio. Eu ouvi os tiros, ouvi os gritos, ouvi sua voz. Lorenzo parou de andar de um lado para o outro. Ele se virou para olhá-la, com um horror surgindo em seu rosto. Ele se lembrou daquela noite. Era sua iniciação. Ele tinha 18 anos, ansioso para provar seu valor ao pai. Ele liderou o ataque. Ele deu a ordem para incendiar a casa principal. Você era a menina, disse ele com a voz vazia. Roberto tinha uma filha, uma menina com olhos castanhos. Nunca encontramos o corpo. Eu rastejei para fora quando a fumaça se dissipou, disse Sienna, enxugando o rosto. Peguei um ônibus para a cidade. Cortei meu cabelo, mudei meu nome. Eu só queria viver. Não queria vingança. Só queria desaparecer. Lorenzo olhou para ela. Olhou realmente para ela, vendo-a não como uma ameaça, mas como uma sobrevivente de sua própria criação. A culpa o atingiu como um golpe físico. Ele havia criado esse fantasma. Por quê? Ele perguntou com a voz embargada. Se você é um Vitali, se sabe que fui eu quem destruiu sua família, por que salvou meu pai esta noite? Por que nos salvou? Sienna se levantou. Ela caminhou em direção à lareira, abraçando-se. Porque quando vi aquele ponto vermelho no peito dele, não vi o monstro de Nova York. Só vi um velho prestes a ser assassinado a sangue frio. E meu pai, Roberto Vitali, me ensinou que não há honra em uma morte covarde. Ela se virou para encará-lo, com os olhos em chamas. Eu não sou você, Lorenzo. Eu não mato por poder.
Eu o salvei porque era a coisa certa a fazer, mesmo que eu te odeie pelo que você tirou de mim. A sala ficou em silêncio. A lareira crepitava. Lorenzo a encarava, hipnotizado. Ela estava no centro do poder dele, admitindo que era a herdeira do maior inimigo de sua família. E ainda assim, mantinha a cabeça erguida como nenhuma rainha. O ódio que ele deveria sentir, o dever arraigado de extinguir a linhagem Vitali, não estava lá. Em vez disso, havia uma admiração feroz e ardente e algo mais sombrio, algo mais intenso. Ele atravessou a sala com 3 longos passos, parou bem na frente dela. Você percebe, disse ele com voz baixa e perigosa, que, ao admitir isso, você assinou sua própria sentença de morte. Se meu pai descobrir que uma Vitali está em sua casa, ele terminará o serviço. Eu sei, sussurrou Siena. Você vai contar a ele? Lorenzo olhou para ela. Ele olhou para o sangue em seu braço, sangue que ela havia derramado por sua família. Ele olhou para seus lábios, entreabertos em medo e desafio. Ele lentamente estendeu a mão. Sua mão tremia levemente enquanto ele acariciava o rosto dela, seu polegar traçando a linha do queixo dela. Eu deveria, murmurou ele. É meu dever como subchefe. Ganhe. Siena prendeu a respiração. Seu toque era elétrico, era errado, e, no entanto, era a única coisa que a mantinha viva. Mas eu tenho uma dívida com você, disse Lorenzo, seus olhos escurecendo. Uma vida por uma vida. Você salvou o rei, então o príncipe salvará você. Ele se inclinou, sua testa repousando contra a dela. Por esta noite você é Siena, a garçonete. Você está sob minha proteção. Vou construir uma gaiola de ouro para você, pequena loba, e tenho pena de qualquer um que tentar tocar em você. E amanhã, ela suspirou. Amanhã, Lorenzo sussurrou, seus lábios roçando os dela. Vamos descobrir como mantê-la viva em uma casa cheia de assassinos. De repente, a pesada porta de carvalho chacoalhou violentamente. Um punho bateu contra a madeira. Lorenzo. A voz de Dom Salvatore ressoou no corredor, abafada, mas furiosa. Abra esta porta. Eu mesmo quero agradecer à garota. Por que está trancada? Lorenzo recuou. Seus olhos se arregalaram. O feitiço foi quebrado. A realidade voltou com força total. Ele olhou para Siena, sua expressão dura e urgente. Nenhuma palavra. Ele sussurrou, segurando seus ombros. Se você falar siciliano, se mostrar um pingo do orgulho Vitali, nós dois estamos mortos. Entendeu? Siena assentiu, apavorada. Lorenzo alisou o paletó, respirou fundo e caminhou em direção à porta. Ele colocou a mão na fechadura, olhou para ela uma última vez com um olhar de aviso desesperado e girou a maçaneta. O leão estava entrando. A porta se abriu e Dom Salvatore Moretti preencheu a moldura. Ele havia descartado sua bengala. A adrenalina da tentativa de assassinato parecia ter queimado seus anos, deixando apenas o cruel senhor da guerra que conquistou Nova York nos anos 80. Então, Salvatore resmungou, entrando na sala. Seus olhos passaram rapidamente de Lorenzo para Siena, analisando a distância entre eles, a tensão no ar, a maneira como o corpo de Lorenzo estava sutilmente inclinado para protegê-la. A garota que joga mesas. Siena abaixou a cabeça, seu coração batendo contra as costelas como um pássaro preso. Dom Salvatore. Olhe para mim, ele ordenou. Siena ergueu o queixo. Ela se forçou a olhar nos olhos do homem que ordenou a destruição da casa de sua infância. Foi preciso toda a sua força de vontade para não mostrar o ódio que fervilhava em seu interior. Você tem bons reflexos, disse Salvatore, aproximando-se. Ele parou a 30 centímetros dela. Bons demais para uma garçonete que serve água. E você fala o dialeto culto. E agora eu a encontro bebendo meu melhor conhaque no escritório particular do meu filho. Ele se virou para Lorenzo. Quem é ela realmente? Lorenzo não vacilou. Ela é a mulher que salvou sua vida, papai. É isso que ela é. Salvatore estreitou os olhos. Isso é o que ela fez. Não é quem ela é. Eu tenho inimigos, Lorenzo. Inimigos que colocariam uma garota bonita no meu caminho para ganhar minha confiança. Apenas para enfiar uma faca entre minhas costelas enquanto eu durmo. Se eu quisesse você morto, disse Siena, sua voz cortando a sala clara e fria, eu teria deixado aquela bala atingir você. Eu não teria virado uma mesa de 300B. Salvatore olhou para ela. Então, lentamente, uma risada seca e aterrorizante escapou de seus lábios. Ela tem coragem. Ótimo! De repente, a porta do escritório se abriu novamente. Era Rocco, o chefe de segurança, com uma aparência pálida. Ele segurava um tablet. Dom Salvatore, chefe! Rocco ofegou. Rastreamos o telefone do atirador. Aquele que Vini atirou na escada. E Lorenzo explodiu. Quem o enviou? Os russos?
As tríades? Não, senhor. Rocco engoliu em seco. Não foi uma família rival. As mensagens de texto, elas vieram de dentro da rede, foram autorizadas por uma identidade verificada. A sala ficou em silêncio sepulcral. Um trabalho interno. A traição definitiva. Quem? Salvatore sussurrou. Sua voz baixou para um sibilo letal. Rocco hesitou, parecendo aterrorizado em dizer o nome. Foi o capo Vini. Vini, o açougueiro. Lorenzo xingou em voz alta. Vini. Ele estava bem ao nosso lado. Ele atirou no cara na escada. Ele atirou no cara para silenciá-lo, disse Siena. Todos os três homens se viraram para olhar para ela. Siena deu um passo à frente, sua mente trabalhando rapidamente. Pensem nisso. O atirador na escada era uma distração. Ele tinha uma submetralhadora. Uma metralhadora, mas não atirou. Ele estava esperando para atrair o fogo de vocês enquanto o atirador no telhado dava o tiro. Quando o atirador errou, Vini teve que matar a distração antes que ele pudesse falar. É uma limpeza clássica. Lorenzo olhou para ela atordoado. Como você sabe disso? Lógica? Mentiu Siena rapidamente, embora na verdade fosse o treinamento tático que seu pai lhe ensinara. É a única coisa que faz sentido. O rosto de Salvatore ficou com uma tonalidade roxa que ela nunca tinha visto antes. Vini era seu braço direito há 20 anos. Tragam-no até mim, sussurrou Salvatore para Rocco. Vivo. Quero despedaçá-lo lentamente. Não podemos, chefe, disse Rocco. Vini pegou um carro há 10 minutos. Ele disse que ia proteger o perímetro. Ele se foi e levou os códigos do servidor com ele. Ele vai esvaziar as contas, Lorenzo percebeu, pegando sua arma. Temos que fechar os bancos. Precisamos da chave mestra. A chave mestra está no cofre, disse Salvatore. Mas Vini mudou a sequência digital esta manhã para atualizações de segurança. Estamos impedidos de acessar nosso próprio dinheiro. O pânico começou a surgir na sala. Se Vini esvaziasse as contas offshore, o Império Moretti desmoronaria da noite para o dia. Eles ficariam vulneráveis, falidos e fáceis de serem atacados pelas outras famílias. Mostre-me, disse Siena. O quê? Perguntou Lorenzo. Mostre-me a fechadura, exigiu Siena. É uma sequência criptográfica, uma cifra? É um código cinético baseado na história da Sicília, disse Salvatore. Vini sabia que eu adorava a história. Ele disse isso. Ele zombou de mim com isso. Lorenzo pegou o laptop da mesa e o girou. Na tela havia uma porta de cofre digital. A mensagem era um enigma em italiano. O que corre sob os limões? Lorenzo murmurou. Água, sangue, raízes. Nós tentamos de tudo, disse Rocco. Temos 3 tentativas antes que as contas sejam apagadas. Não é água, disse Siena baixinho. Ela olhou para a tela. Ela conhecia esse enigma. Não era apenas história. Era uma frase específica usada pelas famílias antigas para se referir aos túneis subterrâneos usados durante as revoltas do século XIX. Era um teste que apenas um verdadeiro aristocrata siciliano ou um mafioso saberia. Vini era arrogante. Ele achava que os Morettis haviam esquecido suas raízes. Saia da frente, disse Siena, empurrando Rocco para o lado. Sim, se você errar, perderemos tudo, alertou Lorenzo, com a mão pairando sobre o ombro dela. Confia em mim, sussurrou ela. Ela digitou na caixa. Não digitou sangue ou água. Digitou lombra, a sombra. Apertei Enter. A tela piscou em vermelho, depois em verde. Acesso concedido. A sala soltou um suspiro coletivo que soou como um vento forte. Interrompa as transferências, ordenou Siena, seus dedos voando pelas teclas. Congele as contas. Bloqueie Vini. Ela pressionou uma última tecla. Pronto. Ela deu um passo para trás, tremendo levemente. Salvatore olhou para a tela. Então ele olhou para Siena. Ele caminhou até ela, suas botas pesadas batendo no tapete. Ele segurou o rosto dela com as mãos ásperas. Você salvou minha vida, ele disse com voz rouca. E agora você salvou o meu império. Lombra, a sombra. Só o sangue antigo conhece esse enigma. Ele olhou profundamente nos olhos dela. Ele estava procurando a verdade. E Siena sabia que ele estava perto de encontrá-la. Ele sabia que ela não era apenas uma garçonete. Ele sabia que ela era da realeza do submundo. Quem é você? Salvatore perguntou novamente, suave e perigosa. Siena abriu a boca para mentir, mas Lorenzo interveio. Ela é minha, declarou Lorenzo. Sua voz era definitiva, absoluta. Ele afastou Siena das mãos do pai e passou um braço em volta da cintura dela, puxando-a contra seu corpo musculoso. Ela está sob minha proteção, papai, disse Lorenzo, seus olhos azuis fixos nos olhos escuros do pai. Ela fica aqui, ela fica comigo, e ninguém, nem você, nem Vini,
nem os fantasmas do passado. Nós vamos tocá-la. Salvatore olhou para o filho. Ele viu o fogo nos olhos de Lorenzo, um fogo que não via há anos. O menino tinha desaparecido. O rei estava surgindo. Salvatore sorriu. Desta vez, era um sorriso genuíno. Ótimo, disse o amanhecer. Um rei precisa de uma rainha. E esta? Esta tem garras. Ele virou-se para Rocco. Mobilize os homens. Encontre Vini. Queime tudo o que ele possui. Esta noite entramos em guerra. Salvatore saiu da sala. Rocco seguiu atrás dele. A porta fechou-se com um clique. Siena encostou-se a Lorenzo, o cansaço finalmente atingindo-a. Lorenzo segurou-a, levantando-a facilmente para a borda da mesa. Você sabia a resposta do enigma, sussurrou Lorenzo, colocando-se entre as pernas dela, com as mãos apoiadas nas coxas dela. Como? Meu pai me ensinou, admitiu Siena baixinho. Ele disse, Siena, nunca se esqueça de onde você vem. A sombra está sempre lá. Lorenzo afastou um fio de cabelo da testa dela. Você está segura agora, Siena Vitali. Você não precisa mais se esconder nas sombras. Seu pai. Se ele descobrir, deixe-o descobrir, disse Lorenzo com veemência. Não me importo se seu sobrenome é Vitali. Você é a única pessoa nesta cidade que é real. Você é a única em quem confio. Ele se inclinou, seus lábios pairando a centímetros dos dela. O ar entre eles crepitava com eletricidade, uma mistura de perigo, história e desejo inegável. Você salvou o rei, murmurou Lorenzo contra os lábios dela. Agora deixe-me salvar você. Siena fechou os olhos. Por 10 anos ela esteve fugindo. Por 10 anos ela esteve sozinha. Mas quando Lorenzo Moretti a beijou, um beijo com gosto de conhaque e promessas, ela soube que não estava mais fugindo. Ela estava em casa, e a garçonete tímida havia desaparecido para sempre. E assim, a garçonete invisível se tornou a rainha do submundo de Nova York. De um copo de água derramado a salvar um império bilionário, Siena provou que nunca se deve julgar alguém pela aparência. Ela entrou na cova do leão e não apenas sobreviveu. Ela domou a fera. A guerra entre as famílias pode ter acabado, mas para Lorenzo e Siena, a verdadeira história está apenas começando. Será que um Vitali e uma Aurete podem realmente governar juntos, sem que o passado os separe? Ou será que os segredos que ainda guardam destruirão tudo o que construíram? Se você adorou esta história cheia de reviravoltas, romance e justiça mafiosa, clique no botão curtir. Isso nos ajuda a criar mais histórias longas, especialmente para você. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sino de notificações. Obrigado por assistir e até a próxima.